Oi gente, tudo bem com vocês? Ontem não teve recado do alto, eu não estava passando bem, então eu não consegui gravar vídeo ontem, estava com uma enxaqueca muito forte. E a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar, né, a espiritualidade, que a gente começa a buscar o autoconhecimento, eles mexem com a gente, né? E hoje eu vou trazer um recado da espiritualidade de uma maneira diferente. E dependendo do número de curtidas, compartilhamentos, comentários, eu acho que eu vou continuar fazendo isso, tá? Eu vou ler para vocês uma historinha bem curta, que quando eu lia para os meus alunos, eu me emocionava. Porque assim, o Estado é laico, eu sempre preguei isso. O Estado é laico, a gente não pode dar aula de religião, nenhuma crença, nenhum dogma, nada. Mas eu gostava muito de trabalhar um projeto que chamava Projeto Leitura, Valores e Virtudes. Então, através de contos, de fada, de histórias, de crônicas, de desenhos, filmes, a gente trazia essa essência mostrada no filme e trabalhava isso com as crianças. Então a gente dava atividades relacionadas a isso, reconto de histórias, reescrita. E para mim, como eu sempre pegava os maiores, quartos e quintos anos, que já tem autonomia de escrever sozinho, não é aquela alfabetização, são 2 anos, quartos e quinto anos, que exigem muito do professor a estruturação do texto, com coesão, coerência, o tal do começo, meio e fim, né? O argumento, o questionamento. Então a gente trabalhava tudo isso. E eu era o tipo de professora que todo dia eu chegava, eu fazia uma leitura em sala de aula. E eu me lembro muito que eu trabalhei muito as crônicas de Nárnia, contos, o que esse conto quer dizer, historinha do lobo mau, a questão Pinóquio, a questão da mentira, de obedecer os mais velhos, né? Sempre trabalhei isso. Eu não gosto de ficar falando tá e né, mas infelizmente às vezes sai. E aí uma vez eu fui ler esse conto e eu me emocionei, acabei chorando, porque me tocou profundamente e eu acabei falando não sobre a obrigação material referente aos pais desse texto, mas sim a nossa conexão com o nosso pai, com o pai maior, tá? A historinha é bem conhecida, o nó do afeto, um nó no lençol. Em reunião de pais da escola, o diretor destacou o apoio que os pais devem dar aos filhos. Ele entendia que, embora a maioria dos pais fossem trabalhadores, eles precisavam encontrar um pouco de tempo para se dedicar e passar com as crianças. No entanto, o diretor se surpreendeu quando um dos pais se levantou e explicou que não tinha tempo para conversar com o filho durante a semana. Quando ele saía para o trabalho, era muito cedo e seu filho ainda estava dormindo. E quando voltava do trabalho, já era muito tarde e o menino já estava na cama. Ele explicou que precisava trabalhar dessa forma para sustentar a família. Disse também que não ter tempo para o filho o afligia muito e que ele tentava repor essa falta dando-lhe um beijo todas as noites quando voltava para casa, e para que o filho soubesse que tinha ido vê-lo enquanto dormia, ele dava um nozinho na ponta do lençol. Quando meu filho acorda e vê o nó, ele sabe que seu pai esteve lá e o beijou. O nó é o meio de comunicação entre nós. O diretor se emocionou e ficou ainda mais surpreso quando descobriu que o filho do homem era um dos melhores alunos da escola. Me arrepia. Esse fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras pelas quais as pessoas podem estar presentes e se comunicar com as outras. Aquele pai encontrou seu caminho, um caminho simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebeu através do nó todo o carinho do pai.
Às vezes, ficamos tão preocupados em como dizer as coisas que esquecemos que o principal é a comunicação através do sentimento. Detalhes simples como um beijo e um nó na ponta de um lençol significavam muito para aquele filho. Para que a comunicação exista, é necessário que as pessoas ouçam a linguagem do coração, pois os sentimentos sempre falam mais alto que as palavras. As crianças podem não entender o significado de muitas palavras, mas entendem um gesto de carinho e amor, mesmo que esse gesto seja apenas um nó no lençol. E o recado é: viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho, amor e integridade, eles pensem em você. O autor é desconhecido. E eu, quando li esse texto na sala de aula, era semana, eu me lembro bem, era Semana Santa, ia entrar a Semana Santa, a gente estava naquela de carnaval, tudo, né, aquela euforia, e eu cheguei e fui ler esse livro. Esse conto fazia parte de um livro, né, e aí eu me emocionei, e aí eu, através disso, eu expliquei para os meus alunos, Deus não vem toda noite dar um nozinho na ponta do lençol, né? Ele não está aqui presente, mas a gente sente sim o amor de Deus. E eu lembro que nesse dia eu saí dar uma volta na escola e falei para as crianças, observem tudo o que vocês puderem observar. Não tirem nada do lugar, não tirem uma folhinha, uma florzinha, um nada. Vocês vão levar caderno e vão anotar onde vocês viram a presença de Deus aqui na escola. E eles conseguiram entender que a água significava a presença de Deus, mas a torneira era feita pelo homem. Mas quem deu a inteligência para o homem entender o funcionamento de uma torneira que ali tinha que passar água para ele beber? Deus. Viram os ipês, viram frutas, naquela época tinha pé de limão-cravo, amora, goiabeira. Aí eles entenderam através da natureza, através da água, do banheiro, dos livros, do papel, que o papel vem da árvore. Aquele dia foi um dia, um dos muitos e muitos dias que eu não cumpri o conteúdo escolar, a sequência didática, o plano de aula que eu tinha dado. Mas entre essas e tantas outras aulas que eu dei, eu tenho certeza que eu fiz a minha parte e eu plantei uma sementinha no coração de cada criança aquele dia. E eu acho que existem, sem criticar ninguém, gente, sem criticar ninguém, porque eu também já falhei como professora, como educadora. E eu acho que existe muita diferença entre o professor, o educador, o acolhedor, né? A tia da cantina, a moça da secretaria, todos que trabalham com a educação, quer queira ou quer não, são movidos sim pelo amor. Porque quem não gosta de fazer uma merenda para 30, 40, 50, 200 crianças e ver a criança repetir o prato, comer tudo e falar, nossa, hoje não sobrou nada para jogar no lixo, porque merenda, quando sobra jogada no lixo, infelizmente é lei das nutricionistas, então se sobrar uma panela de sopa de feijão, ela tem que jogar a panela de sopa de feijão no lixo. A gente vê o carinho de uma merendeira, de uma inspetora de escola, de uma servente, de um auxiliar de limpeza, que faz aquilo por amor. O ano tem 200 dias letivos. Eu garanto que desses 200, nem 10% a gente vai trabalhar com má vontade, com mau humor. Lógico, muitas vezes a gente leva problema de casa, né? Acaba descontando nos outros, mas a profissão do educar, ela é gratificante.
E aqui, voltando ao começo, o Estado é laico? O Estado é laico. Eu não posso falar de Deus, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso ler o Evangelho segundo o Espiritismo numa sala de aula, mas eu posso sim falar sobre Deus, falar sobre valores, virtudes, né? Eu sempre fiz a minha parte meio que escondidinho na sala de aula. Eu lembro que tinha eu e uma outra professora, que eu não vou citar o nome, que o marido era pastor, e ela também gostava. Eu me lembro bem que na época da Páscoa nós líamos as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem a ver com a ressurreição de Cristo, toda aquela história. Nós líamos histórias e passávamos o filme O Príncipe do Egito. Ela falava, né, sobre as histórias bíblicas, mas de uma maneira entre nós aqui, entre eu e ela, a gente disfarçava, vamos dizer assim. Nunca nos questionaram, nunca nos impediram, porque eu acho assim, a partir do momento que você está fazendo bem para alguém, cale-se, né? Se aquela professora está fazendo bem para aquele aluno e hoje ela não conseguiu dar 5 problemas de matemática que ela tinha que dar, mas ela acolheu, conversou sobre valores, sobre virtudes, fez uma linda roda de conversa, valeu o dia, né? E que essa historinha e que esse meu depoimento sirva para a gente perceber que Deus está em tudo e Deus está dentro da gente. E que quando a gente deita e quando a gente levanta nas nossas orações, não devemos pedir, devemos primeiramente agradecer a noite que tivemos, o dia que tivemos, os ensinamentos que foram passados. E eu sempre pergunto, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Quando alguma coisa acontece, Ele quer nos mostrar algo, né? Ele sim tem o direito de pedir, filha, filho, olha o que aconteceu. Observe, analise, pense. É Deus falando com a gente e não nós falando com Deus. Porque o sino, o telefone, o bip, toca de lá para cá. Se nós não estivermos preparados aqui, não vamos escutar o telefone tocar. Pode estar no último volume, tocar incessantemente. Se nós não estivermos conectados, o nozinho no lençol não vai aparecer. É o que eu tenho para vocês hoje. Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E a semana que vem tem mais historinha.